Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje e realmente notícias surpreendentes. O Vasco pode estar mudando o seu nome e o seu escudo, né? Realmente algo que vem aí diretamente de Portugal. Tivemos aí o consulado português visitando São Januário durante essa semana e tivemos notícias que realmente o Vasco agora tem legitimidade para colocar Real no nome, ou seja, Clube de Regatas Vasco da Gama pode passar a ser Real Clube de Regatas Vasco da Gama, ter uma mudança no escudo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, também trazer muitas outras novidades. Marcelo Cabo expulso aí do gigante da colina. Então, muitas notícias no vídeo de hoje, reforços, falar também, né, sobre retorno aí de jogador que estava por empréstimo. O Vasco realmente vai tomar decisões se ele irá retornar em definitivo ou não. Então, torcedor, você não pode perder o vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vou pedir apenas a sua inscrição. A gente está na meta de bater os 40 mil inscritos, falta menos de 1000, então se inscreva, ajude o nosso canal, faça com que a nossa família possa crescer cada vez mais e nós, vascaínos, possamos ter mais voz aqui nesse YouTube e demonstrar a grandeza do nosso clube. E também, é claro, deixe o seu like e o seu comentário. Vai dar uma olhada aí nessa mudança aí de escudo de nome e ver se você concorda ou discorda. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aí sobre Marcelo Cabo. Ontem tivemos esse jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas, realmente um jogo muito duro ali pro Vasco. O Vasco conseguiu pelo menos a virada, né? Uma virada muito rápido, 2-1, gols de Daniel Amorim, gols do Morato. Eu trouxe esse vídeo ontem, aliás, pela parte da manhã, né? Falando tudo que rolou nessa partida, dando ali os destaques pessoais. Então se você quer dar uma olhada mais a fundo realmente no que eu achei desse jogo, dá uma olhada no card que tá aparecendo aqui em cima, porque o foco agora é outro. O foco é relacionado ao que aconteceu após a partida. Tivemos ali uma pequena discussão, aliás, uma grande discussão entre membros da comissão técnica vascaína e membros da comissão técnica do Brasil de Pelotas. E após isso o juiz relatou, aliás, expulsou o Marcelo Cabo e o seu filho para essa próxima partida. Ou seja, Marcelo Cabo não estará à beirada do campo na partida que acontecerá nessa semana contra a equipe do Avaí e o seu suplente, que no caso seria o seu próprio filho, também não vão estar à disposição. Então, por conta disso, o seu auxiliar, o nome dele é Fábio Cortez, vai estar presente na beirada de campo, no caso, né, comandando a equipe vascaína. E após a partida também, na entrevista coletiva, não do Vasco da Gama, mas do Brasil de Pelotas, tanto o VP, o vice-presidente do clube e também o treinador, falaram sobre essa confusão que se iniciou ali dentro do gramado. Primeiro, né, o próprio treinador da equipe disse que o treinador do Vasco da Gama, no caso o próprio Marcelo Cabo, tem que ter postura. O Vasco é um time muito grande e a maneira como o Marcelo Cabo havia se posicionado após o término da partida foi totalmente errada. Segundo notícia do treinador, Marcelo Cabo virou para o banco do Brasil de Pelotas, falou, tentou humilhar, né, no caso do Brasil de Pelotas, comemorar a vitória em cima do adversário, que a gente sabe que não é algo correto. E volta a repetir, o Vasco é um clube muito grande, grande demais para ficar comemorando e zombando do Brasil de Pelotas e da comissão técnica do clube, né? Vamos parar para pensar, refletir e entender o tamanho da grandeza do nosso clube, né, Marcelo Cabo? Pelo amor de Deus. E também o seu filho fez a mesma coisa. Por conta disso, né, o treinador do Brasil de Pelotas falou sobre isso, falou sobre a postura do Marcelo Cabo e também falou que é um profissional e deve gerir seu time, não fazer provocação. Essas palavras aí também, né, sendo faladas contra o próprio Marcelo Cabo. E o vice-presidente do Brasil de Pelotas chegou realmente criticando demais a atitude do Vasco da Gama e englobou tudo. Englobou Marcelo Cabo, treinador, auxiliar, no caso seu filho, Vasco. Falou que o Vasco teve atitudes de times não tão grandes quanto ele é. Ou seja, realmente o Vasco se diminuindo por conta aí das atitudes de ontem do próprio Marcelo Cabo e do seu treinador. Volto a repetir, o Vasco é um clube muito grande para isso acontecer. O Vasco tem que entender a sua grandeza, a comissão técnica tem que entender a grandeza do clube e comemorar a vitória contra time grande. Com todo respeito ao Brasil de Pelotas, mas o Vasco é muito maior realmente do que esse time que enfrentou aí na noite de ontem. Porém o Vasco se posicionou com relação a isso no seu site, falou que durante a partida ali, né, a comissão técnica do Brasil de Pelotas tentou brincar com o Marcelo Cabo, falar que estava ganhando, falar que iria fazer mais gols e no final do jogo foi apenas ali um desabafo
do Marcelo Cabo e sua comissão técnica e acabou gerando isso, tanto na expulsão do treinador vascaíno quanto na expulsão do treinador aí do Brasil de Pelotas. E no próximo jogo, por conta disso, volto a repetir, quem comandará o Gigante da Colina é o Fábio Cortez. Marcelo Cabo fora e expulso do Gigante da Colina. E vamos seguir e falar agora com relação à alteração do nome do escudo também do Vasco da Gama. Essa semana tivemos um evento em São Januário, né? A gente sabe muito bem que o Vasco é conhecido por essa união entre Brasil e Portugal, é um dos grandes times aí luso-brasileiros, como é conhecido. Temos o Vasco, a Portuguesa do Rio de Janeiro também, diversos outros clubes aí do futebol brasileiro que tem essa união, mas o Vasco, por sua grandeza, acredito que é o mais conhecido, né, por essa realmente grande união que existe entre os dois países. E essa semana tivemos ali uma comemoração dentro de São Januário, foi aí aberta para visitação também um novo lugar dentro do clube, né? Ali um lugar realmente voltado para essa união entre os dois países. Então isso é muito importante, né? A criação da exposição Clube de Regatas Vasco da Gama. O traço de união Brasil e Portugal é praticamente um museu que relembra aí momentos dessa história entre o Gigante da Colina e o país de Portugal. Então tivemos ali a presença do consulado português e durante ali esse evento foi concebido, aliás, foi relembrado que o Vasco tinha recebido o direito de trocar o nome. E essa troca de nome poderia ajudar muito o Vasco da Gama com relação a novos investidores, com relação à força na Europa, que esse seria o grande objetivo dessa atual gestão, né? Fazer com que realmente o Vasco, através dessa união com Portugal, venha ter mais visibilidade de investidores do futebol europeu e venha também se tornar conhecido lá no velho continente, como é conhecido aí a Europa. Então, por conta disso, o Vasco pode estar se mudando de nome. É realmente um pensamento que essa diretoria pode vir a pensar mais a fundo na frente, essa mudança. O Vasco atualmente, como eu falei no início do vídeo, tem o seu nome como Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, Portugal, né, o consulado português, deu o direito do Vasco colocar Real, que é um direito que poucos clubes aí do futebol têm, de inserir esse pequeno nome à frente de um clube que realmente demonstra que é um time da realeza. A gente vê isso na Espanha com o Real Madrid, com o Real Sociedad. Isso não é algo normal, é realmente somente para alguns grandes clubes do futebol. E o Vasco pode estar aí incluído nessa lista, já que o consulado português deu esse direito há um tempinho atrás. Então o Vasco pode aí realmente ter essa mudança de nome e, além disso, também pode ter uma mudança no escudo, né? Segundo notícias, confere ao clube o direito de, além de trocar o nome, de colocar o Real à frente aí do nome do Vasco da Gama, ter também o direito de intitular, aliás, de timbar e encimar o seu escudo de coroa real portuguesa, de acordo, no caso, com a tradição. A gente vê isso em muitos escudos ali do futebol português. Então o Vasco vai pensar mais a isso na frente. A gente já realmente vê uma maior presença de Portugal, tanto nas postagens do Vasco da Gama, tanto nas ações de marketing, e agora também nesse museu que nunca havia sido inaugurado dentro do clube e agora faz parte cada vez mais da presença do Vasco da Gama. Essa força aí na Europa, essa busca por investidores pode vir através dessa mudança no escudo e também nessa mudança aí do nome. E deixa a sua opinião, torcedor, o que você acha? O Vasco aí já tem 122 anos com um escudo e com um nome e pode estar de mudança para ter mais força na Europa e se aproximar aí do seu país, no caso, um dos dois países de sua criação, que é Portugal. Deixa a sua opinião aí embaixo, o que você acha, né, dessa possível mudança. E temos ainda muitas notícias no vídeo de hoje, rapaziada. Falar aqui agora com relação a Caio Magno. Caio Magno, que é um atleta do Vasco da Gama, ele estava emprestado aí ao Botafogo de Ribeirão Preto, no caso, Botafogo de São Paulo, é um atleta irmão do próprio Thales Magno, que foi vendido. O Caio Magno nunca foi muito utilizado nas categorias de base, inclusive com todo respeito ao jogador. Ele era um atleta considerado muito fraco ali no Sub-20, no Sub-17, Sub-15 do Vasco da Gama, e sempre, segundo notícias, ele conseguia subir e ter ali, ser carregado pelo seu irmão, por conta do destaque que o Thales Magno sempre teve. O Caio Magno ia ali, né, realmente na traseira do Thales Magno, encostando ali, pegando um pouco do seu talento. E isso aconteceu na renovação do contrato. Thales Magno realmente teve um grande destaque, conseguiu ganhar espaço na equipe titular do Vasco no ano de 2019, e a diretoria, segundo notícias, o empresário do Thales Magno, que é o Carlos Leite, para renovar o contrato do Thales, teria que também renovar o contrato do seu irmão, no caso Caio Magno. Tanto que os dois jogadores renovaram o contrato até certo momento, né? Até no caso maio de 2022. Os dois teriam o mesmo contrato, o Thales não tem mais porque foi vendido aí pelo Gigante da Colina, mas o Caio Magno segue com esse contrato. Ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, não foi utilizado e está retornando. Segundo notícias, ele treina aí pessoalmente com personagens, tá tentando buscar um bom recondicionamento físico. Ele que teve uma passagem muito apagada aí pelo Botafogo. Segundo notícias, foram 3 jogos, poucas finalizações, pouca eficácia nos passes,
poucos passes certos, né, no caso, e também muito pouco rendimento. Caio Magno não conseguiu render o que era esperado, o jogador não foi emprestado e o Botafogo, no caso, disse Ribeirão Preto, não quis sequer nem conversar sobre uma renovação desse empréstimo. Ele retorna, vai conversar aí com a diretoria e vamos tomar uma decisão do que será feito. Ou o Caio Magno permanecerá dentro do elenco, dependendo aí, é claro, né, da definição do próprio Marcelo Cabo e de sua comissão técnica, ou o Caio Magno será emprestado novamente agora até o término do seu contrato, que no caso, né, é em maio de 2022, um jogador que realmente nunca foi utilizado e, na minha opinião, é muito fraco, sempre viveu aí, né, atrás do seu irmão e atrás do talento aí do próprio Thales Magno. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui com relação a reforços. A gente sabe muito bem que o Vasco vem vindo muito mal nessas últimas atuações muito abaixo do que o torcedor vascaíno espera, contra a equipe aí. Esse último jogo contra o Brasil de Pelotas vencemos, mas não vencemos da maneira que o torcedor queria, realmente com o Vasco jogando bom futebol. Os 2 jogos da final da Taça Rio contra o Botafogo, o jogo contra o Operário, os 2 jogos contra o Boa Vista, o Vasco caiu muito de produção. E é claro, o torcedor vascaíno começa a se perguntar, cadê os reforços? O Pássaro, que realmente fez um bom trabalho, na minha opinião, nesse início de temporada, liberou ali quase 15 jogadores, Pikachu, Fernando Miguel e diversos outros aí que realmente não estavam jogando bola e tinham um salário altíssimo, e trouxe alguns reforços, trouxe o Romulo, trouxe o Sarrafiore, trouxe o Michel, o Vanderlei, o Zeca. A gente tem realmente um novo time. Porém, o grande problema atual do Vasco é o sistema defensivo, e parece que com esses jogadores que tem no elenco Cruz Maltino, não vai dar certo. O Leandro Castan já vinha sendo muito criticado nessas últimas partidas e, por incrível que pareça, está fazendo falta, mas possivelmente quando retornar, ele não vai fazer realmente algo muito útil. Então, definitivamente, o torcedor vascaíno começa a se preocupar e acredito que é o mesmo pensamento dessa atual diretoria. Então, por conta disso, provavelmente teremos novidades aí nessa semana com relação à vinda de novos reforços. O Vasco pode estar indo no mercado, não contratar apenas um zagueiro, mas também, quem sabe, um jogador de ponta, um meio armador. A gente tem também novidades aí, poderemos ter novidades com relação ao Bruno César, a diretoria que estará sentando aí com o representante do atleta, com o Marcelo Cabo, para ver qual será a definição aí sobre um possível retorno aí do jogador, do meio armador do Vasco da Gama, que inclusive há um ano atrás era o 10 do Gigante da Colina, um jogador de confiança aí do Vanderlei Luxemburgo, poderá estar retornando, mas dependendo aí da definição dessa diretoria, se o Bruno César não retornar, o Vasco pode estar indo ao mercado atrás de um novo meio armador. Atualmente a gente tem o Marquinhos Gabriel, mas é um jogador que realmente não vem sendo muito útil. Infelizmente, vem com muitas lesões aí nessas últimas partidas, vem se tornando um desfalque um grande desfalque, né, para essa equipe Cruz Maltina. Então, por conta disso, o Vasco pode estar indo ao mercado trazer um novo meio armador, um novo zagueiro. Com o Hernando e Ricardo Graça não tem condições realmente do Vasco tentar um acesso à Série A, um sistema defensivo muito abaixo do que o esperado e do que realmente o Vasco precisa para ter esse retorno à elite do futebol brasileiro. Então, por conta disso, o Vasco estará aí no mercado, teremos novidades aí nessa semana com relação a isso, com relação a novos reforços, e é claro, a gente sempre vai trazer essas novidades para vocês. Já passou do tempo, Marcelo Cabo inclusive falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, que dessa maneira, com levar gols a todos os jogos, como o Vasco vem levando, é algo que não está deixando ele satisfeito e até mesmo muito preocupado. Então o Vasco deve estar aí no mercado, temos o Dedé, temos o Anderson Martins aí de bobeira, livres para assinar e à procura de um novo clube, e quem sabe o destino será o Vasco da Gama. E na minha teoria, como eu sempre venho falando, para quem já acompanha o meu canal, sabe muito bem, que eu acredito muito que pelo menos um desses jogadores, ou o Dedé ou o Anderson Martins, chegarão para reforçar o Gigante da Colina para essa próxima temporada. E deixa aí também a sua opinião, o que você acha sobre esses dois jogadores. Você concorda com relação a um retorno deles dois, de um dos dois? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu faço questão, é claro, de responder a todos vocês, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Deixe também a opinião aí de reforços. Se vocês acham que tem um nome que pode ser útil pro Vasco nesse restante de temporada, deixe a sua opinião aqui embaixo. Eu faço questão de responder e quem sabe até mesmo fazer um vídeo falando sobre cada um deles. Muito obrigado, se inscrevam no canal, vamos que vamos. A meta é os 40 mil, eu preciso muito da ajuda de vocês. Falta menos de 900 inscritos. Então vamos que vamos, rapaziada. Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Um grande abraço a todos, um ótimo restante de domingo. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.